Bom, vamos lá, pessoal. Falando de variáveis, nós começamos as definições, né, sobre variáveis e agora eu gostaria de mostrar alguns tipos de variáveis que a gente usa no JavaScript, tá? Bom, se você digitar aí no Google MDN JavaScript Data Types, então você vai ter essa lista aqui com todos os tipos de variáveis, tá, possíveis de se trabalhar. Lembra que eu falei sobre os tipos? Então existem vários tipos, né, que você pode colocar como sendo o conteúdo, o valor dessa variável, desde número, textos, tá? Então agora vamos detalhar um pouquinho mais. Eu havia até dado o exemplo do copo, né? Tinha desenhado um copinho aqui, tá? E falado que eu posso colocar um conteúdo aqui dentro, né? Então, o conteúdo que eu coloco aqui dentro, ele possui um tipo, tá? Então vamos pensar agora um pouco mais em computação. Sair um pouco daquele exemplo que eu tinha dado do mundo real e trazer um pouco mais para a computação. Então nós não vamos mais imaginar copo, nós vamos imaginar um quadradinho aqui, tá? Então esse quadradinho, ele representa um espaço na memória. Toda essa parte branca é a memória, tá? A tela em branca todinha. Tá? Então, deixa eu fechar aqui, deixar minha memória mais limpa. E aqui eu tenho meu espaço de memória. Então eu vou colocar um identificador aqui para identificar esse espaço. Se eu falar X, é esse espaço, tá? Então o nome disso é variável. Então você representa por um identificador e tem um espaço. O identificador não é a variável, o identificador é o identificador do espaço, tá? A variável é o conteúdo que vai ser armazenado aqui dentro. Então, se eu jogar um número aqui dentro e colocar aqui, ó, 10, por exemplo, então para eu escrever esse comando, eu venho aqui, ó, x igual a 10, certo? X recebe 10, tá? Então, ponto e vírgula. Ou não, ele aceita com ou sem, mas vamos acostumar com ponto e vírgula. Beleza? Então, esse sinal de igual, ele atribui o valor dentro do x. Então, ele atribui. E agora eu falo, bom, o que é esse 10 aqui? Esse 10, ele é um número, tá? Então, ele é um número. Como ele é um número, ele é tratado dentro do JavaScript como type number. Então nós temos aqui vários tipos. Por exemplo, se eu falasse aqui, eu vou criar uma outra variável e falasse assim, ó, nome, declarei um espaço de memória, tá? E chamei ele de nome. Aqui, pessoal, só vou colocar aqui a palavra let na frente, que é esse let que faz ele reservar o espaço, tá? Pode ser let, var ou const, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, let, nome, só isso, ele só criaria o espaço, mais nada. Então, eu também posso dividir isso em várias etapas. Então, nesse caso aqui, o valor que está atribuído ao nome, por enquanto, é undefined, que não está definido. Minha linda letra aqui, tá? Undefined, ok? Está escrito undefined aí. Beleza. Quando você declara a variável e não coloca um valor, então quer dizer que esse valor está indefinido ainda. Então você não tem nada atribuído a ela, tá? Então você pode declarar e não atribuir nada, ele fica com o valor undefined e depois na próxima linha você pode falar que o nome, né, vai receber um valor, por exemplo, Virmerson. Olha só, Virmerson. Não sei escrever meu nome, bichou aqui tudo. Agora sim, pronto, agora ficou bom. Aí, Virmerson, ok? Então, eu atribuí aqui dentro desse espaço de memória um nome, um texto. Virmerson, certo? Basicamente é isso. Depois a gente vai ver que isso é um objeto, referência de objeto, mas não quero falar sobre isso agora. Então, você entenda que aqui dentro tem um Virmerson guardado ali. Tá? Então, esse tipo de dado que eu estou armazenando dentro daquela variável, a gente chama de string. Então, string, tá? E esse tipo de dado que eu estou armazenando dentro daquela variável, eu chamo de number, tá joia? Eu poderia criar uma outra variável aqui, ó. Por exemplo, bonito. Tá vendo? Aí, ó, bonito. Então eu poderia falar assim, ó, let bonito. E aí é o seguinte, vem a pergunta, o professor Virmerson é bonito? Então, a gente pode dizer computacionalmente, falando assim, true. Claro, claro que é, ó, verdade, ó, tá vendo? Então, estou dizendo que ele é bonito, é verdade. Bom, se alguém pensar diferente, ele pode dizer como? Pode dizer assim, ó, false. É uma outra forma de atribuir um valor, tá? Então, quando você coloca aqui a true ou false, esse tipo de dado, ou true ou false, tá? A gente chama de dado booleano. Boolean, vem lá de Boolean, da matemática booleana. Boolean. Então você perceba que o tipo desse dado, quando é atribuído a uma variável, ele é Boolean, o tipo desse dado é number, o tipo desse dado é string. Então existem vários tipos de dados,
tá? Inclusive se eu falar assim, ó, eu quero colocar aqui uma nota, declarei uma variável nota e quero colocar um número fracionário, por exemplo, 8.5, tá? Então seria algo assim, ó, let nota que recebe 8.5. Ou eu poderia fazer em 2 passos, se eu quisesse, né? Declaro nota primeiro e depois eu falo que nota recebe 8.5. Também dá. Isso aqui eu dividi em 2 passos, né? Um passo para declaração, criou o espaço, e um passo para atribuição. Igual eu fiz aqui, né? Também fiz a mesma coisa aqui. Um passo para declaração e outro passo para atribuição. Aqui eu já fiz os dois em um só. Eu declarei e já atribuí. Eu já declarei e já atribuí. Tá? Então você pode fazer em um passo só, né? Declaração let bonito igual a false ou true. Tá? E aqui let x igual a 10, quer dizer que está recebendo 10. Ou dividir. Let nota, declarou primeiro, criou espaço. E depois eu atribuí. Tá bom? Então o que eu quero dizer aqui é com relação ao tipo, o tipo do conteúdo. Você não precisa especificar previamente para o JavaScript que tipo de dado que você vai atribuir lá dentro. Tá? Existem muitos outros tipos. Então eu coloquei aqui, não muitos, né? Falei muitos, mas não é tão muitos assim. Bom, se você digitar aqui, ó, data types em JavaScript, ele tem basicamente isso aqui, ó, 7 tipos que são considerados primitivos, que são os básicos aí, tá? Boolean, null, undefined, number, big int, string, symbol e objeto, tá? Então os primitivos são basicamente isso aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tem objetos, tá? Então, eu até recomendo você dar uma olhada aqui. Tem em português também, você pode trocar aqui, ó, e colocar em português. Nem toda documentação tem tradução, mas assim, uma grande parte já tem, tá? Então você pode estar olhando aqui e vendo tipo boolean, tipo null. Ué, mas que tipo é esse? O que é o tipo undefined? Quando você não declara, você pode colocar undefined numa variável, ou quando você só declarar como let alguma coisa e ele não tem um valor, a gente considera esse tipo undefined. Number, quando você quer colocar números inteiros ou fracionários, e aí ele tem aqui uma escala, né? Poxa, mas eu posso colocar que número lá dentro? Todos os números? Não, você tem um limite, né? Vai respeitar aqui. O intervalo é isso aqui, ó, de menos 2 elevado a 53 menos 1 até 2 elevado a 53 menos 1. Tá? Varia de números negativos até números positivos, muito grande. Tá? Se você quiser saber qual é a capacidade máxima para armazenar no número, você tem aqui um objeto chamado number.maxValue. Você consegue descobrir qual é o número máximo que você consegue guardar dentro de uma variável, tá? E o número mínimo. Tá bom? Então assim, a gente pode estudar isso aqui, ler a especificação. Eu recomendo que, paralelo ao curso, você leia. Tá? Que você tenha o hábito da leitura, que você, quando for pegar uma coisa para aprender, você aprenda a ler também. Tá? Por exemplo, eu só estou conseguindo te dar essas orientações aqui porque em algum momento eu paro para ler essas coisas aqui. Tá? String também é usado para representar dados textuais. Então vamos para a prática. Tá? Eu quero que você tenha essa referência aqui de estrutura de dados do JavaScript. E o conceito de tipagem dinâmica é o que eu falei para vocês ali. Você não necessita declarar um tipo de variável antes da atribuição. Então, quando você joga um valor dentro da variável, automaticamente ela se transforma em number, como eu falei. Automaticamente ela se transforma em string. Automaticamente ela se transforma em boolean, tá bom? Então, olhando isso na prática, como que funciona? Então, nós podemos abrir aqui o nosso código, tá? Podemos abrir aqui o nosso código, já fizemos teste Hello World. Podemos rodar esse carinha aqui. Command LO, no meu caso aqui, que eu fiz o Live Server, né? Você pode clicar com o direito e abrir aqui, ó, Open with Live Server, ok? Beleza, tá lá, teste 2. Eu vou trabalhar assim, ó. Tá? Vou trabalhar assim, colocar do lado as duas telinhas, só pra gente já ir vendo a tela e também já ir vendo o código ao mesmo tempo, tá? Beleza. O legal é que esses browsers mais modernos, ou os atuais, na verdade, ele já tem aqui um recurso interno chamado inspetor de elemento, né? Então, nós temos uma abinha aqui chamado console, que é o nosso console aqui de observação, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, vou apagar esse script, tá? Eu posso vir aqui dentro desse script e colocar assim, ó, let nome recebe Virmerson. Olha só. Salvei, Ctrl S, tá? Pronto, let nome recebe Virmerson. E se eu quiser ver se esse cara aqui realmente é do tipo string, como que eu faço? Eu posso fazer assim, ó,
console, eu quero visualizar lá embaixo, eu quero que ao executar a minha tela, eu quero visualizar ali embaixo alguma coisa no console, tá vendo? Então eu venho aqui, ó, console.log, tá? E aqui eu falo assim, ó, nome. Se eu fizer isso, olha o que ele fez. Deixa eu melhorar aqui a tela. Olha o que ele fez. Ele mostrou para mim lá embaixo, no console, no log, né, numa linha de saída, o que eu acabei de mostrar, o que está dentro daquela variável. Então, é exatamente o que aconteceu. Nós declaramos. Então, ali na linha 5, né, ali na linha 5, o que nós fizemos? Nós declaramos uma variável, um espaço chamado nome, certo? E na mesma linha nós atribuímos um conteúdo a ela, que é esse texto aqui, Vimerson, está escrito Vimerson aqui, tá bom? Você pode colocar o teu nome, João, Zé, Maria, Pedro, tá bom? E quando eu falei console.log, eu chamei um recurso nativo do JavaScript, tá? Então, quem que é console? Esse cara é um cara que já existe dentro do JavaScript. Pensa numa caixinha pronta, não é uma variável. Vou até fazer aqui uma caixinha pronta, tá? Que se chama console. Tá escrito console aqui, tá? Tá muito feio esse meu texto aqui. Nem eu tô aguentando. Então, deixa eu colocar um pouquinho mais. Aí, console. É o nome dessa caixinha e ela tem um monte de funções lá dentro, um monte de funcionalidade. E uma dessas funcionalidades, vou dividir aqui na frente da caixinha, se chama log, tá? Que são métodos. Aí, log. Log alguma coisa. Quando eu chamar console.log, o ponto ele me permite acessar todas as funcionalidades, né? Então, quando eu falo console.log, alguma coisa aqui no meio, ele vai mostrar para mim lá naquela parte do browser. Tá? Nesse caso, eu falei assim, console.log, vai lá na variável nome, dá uma olhadinha na variável nome, o que tem lá dentro e mostra para mim na tela. Então, beleza. Então, eu joguei o nome. O nome disso aqui, pessoal, chama parâmetro. Perceba que ela é uma function, ela é uma função, por ela ter essa abre e fecha parênteses, ela é uma função, ela vai executar algo, tem um programa aqui dentro escondido. E quando eu passo alguma coisa aqui para ela, alguma coisa aqui, isso aqui se chama parâmetro. Se eu passar um número aqui dentro, ele vai funcionar. Se eu passar assim, ó, 10 e rodar o programa, olha lá, deixa eu abrir aqui o navegador, olha lá, ele vai mostrar o 10, certo? Aí, jogou o 10. Se eu vier aqui no código e colocar oi e salvar, ele vai mostrar oi, certo? Se eu vier aqui e colocar o identificador de uma variável, ele vai acessar o identificador da variável e vai mostrar lá. O que tem dentro da variável nome? Tem Vimerson. Se eu trocar aqui para banana e salvar, ele vai mostrar o que está lá, banana. Tá bom? Então, só para entender isso aí. Agora eu quero que ele mostre o quê? O tipo do nome. Não quero que ele mostre o nome em si, o conteúdo. Tá? Vou fazer um outro aqui, vizinho dele, para criar uma nova linha, só para ficar embaixo. E vou colocar aqui, ó, type of, o tipo da variável nome, o tipo do conteúdo que está dentro da variável nome. O que tem lá dentro? Ah, lá dentro tem uma string. Uma coisa é perguntar, me mostra o conteúdo. Quando eu falo nome, eu mostro o conteúdo da variável nome. Type of nome, eu mostro o tipo do conteúdo, que é string. Se eu viesse aqui e declarasse um número, let número 1, ou vou aqui, ó, idade. Declarei uma variável idade. Eu sou muito novo, ó. Nesse momento que estou gravando vídeo, eu tenho apenas 38 anos, tá? Eu não tenho problema com esse negócio de idade, então eu coloco ali. Bom, eu coloco assim, idade. Eu posso colocar aqui, ó, idade diretamente, ele vai mostrar o quê? 38, tá joia? E se eu fizer assim, ó, console.log, type of idade, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o number. Opa, então quer dizer que o que eu estou guardando aqui dentro da variável idade é um number, é um número. Tá? Isso eu posso fazer para outras coisas. Por exemplo, bom, esse professor, ele é alto? Tá? Depende do que você considera alto. Eu acho que a minha altura é mediana. Eu tenho 1,75. Então eu vou colocar assim que eu sou alto, tá? Ele é alto, true, beleza? Então eu vou colocar aqui, mostra para mim no console. .log se ele é alto. Bom, se ele é alto, está dizendo, ó, true, é o conteúdo da variável, beleza? Agora, o que é esse true? Qual que é o tipo desse true? Mesma coisa, type of, aí alto. Será que ele... O que é isso? É um boolean, é um tipo booleano, tá? O que mais? Nós podemos também agrupar objetos, guardar objetos, mas não vou entrar nessa questão agora. Mas basicamente isso aqui, ó. Vou deixar só mais uma aqui, por exemplo, endereço.
Endereço. Opa, boa. Em nome de variável, você não coloca acento, você não coloca espaço, você não coloca caracteres especiais. Tá? Então vai ficar assim, endereço, que em português ficaria endereço com C cedilha, aí deixa endereco, tá? Então coloca aqui e vai ser o seguinte, endereço. Então eu vou colocar aqui, ó, uma string também, ó. Perceba, rua. Aqui nós estamos em Avenida Noroeste, 10.624. Opa, faltou 10 aqui. 10.624, Campo Grande, MS, Mato Grosso do Sul, Brasil. Zil. Beleza? Estamos no Brasil. Tá joia. Esse aqui é o endereço. Percebe que ficou grande, né? Se eu mandar imprimir isso aqui, como que fica? Endereço. Tá vendo? Então tá lá. Esse aqui é o nosso endereço. Tá. Bom, perceba o seguinte, vamos mostrar o type desse endereço. Console.log ou console.log. E aqui eu vou colocar type of endereço. Beleza? String. Tá. Quando você tem um objeto, quando você tem uma variável que ela vai armazenar uma série de dados, por exemplo, o nome da rua, o número, a cidade, o estado, o país. Nesses casos, talvez você considere melhor separar isso em subgrupos, que a gente chama de conjunto de dados, a gente chama de objetos. Por exemplo, ao invés de fazer um stringão, tá? Um superstring aqui, um superstring, você poderia criar uma variável endereço da seguinte forma: eu vou anular esse código, tá? Vou colocar um command barra aqui, um control barra, ele anulou, ficou em comentário agora, tá? Só pode ficar ali a historinha para a gente lembrar. Então, endereço, agora, ao invés de ser uma string, eu vou colocar um conjunto de dados para essa variável, tá? Abre e fecha chaves, tá bom? Se eu imprimir o tipo sem colocar nada por enquanto, se eu só imprimir aqui o console desse endereço aqui, se eu imprimir, ele falou, não tem nada, tá vazio, tá? Ela é um proto object. A única coisa que tem, você não fez nada, mas ele tem uma herança aqui. Ele já falou, já em algum lugar já está escrito que eu sou um objeto. Beleza, não se preocupe com isso agora não, entre aspas, tá, que eu falei isso aqui. Uma herança no sentido, poxa, eu não fiz nada, ele já veio com alguma coisa, tá? Bom, e aqui nós vamos colocar de novo o type desse carinha. Então, data type, type of endereço. Aí, type of endereço. Olha só, object, uau, então esse tipo aqui é um objeto. Perceba que ele falou que a gente tem alguns primitivos ali no data type, no manual, tá? Ele falou, ó, você tem alguns tipos primitivos e você tem um object, tá? Esse último é o object, que eu já estou começando a trabalhar com ele, tá bom? Que é o tipo objeto, tá? Mas o que é esse objeto? Calma aí, nem vamos entrar em muitos detalhes agora. Tá? Mas assim, nesse primeiro momento, o básico que você precisa entender de objeto é o seguinte, você pode fazer assim, esse objeto ele é um conjunto de dados, tá? Ele representa um conjunto de dados, eu venho aqui e coloco assim, ele representa algo no mundo real também, né? Uma coisa que existe no mundo real, ou dependendo do domínio do projeto que você está fazendo, ele pode representar alguma coisa abstrata, mas não se preocupe com esses conceitos. Nesse primeiro momento, pensa no endereço seguinte. O que é o endereço? Ele é dividido em rua, por exemplo, onde eu posso colocar aqui, ó, Avenida Noroeste. Avenida Noroeste. Ele tem um número, 10.624, que eu tratei como texto, ou também poderia tratar ele como um número mesmo, um inteiro. Ele tem uma cidade que é Campo Grande. Ele tem um estado, ou uma sigla de estado, que é MS, e ele tem um país, que é Brasil. Olha só, perceba que essa string grande, que era apenas uma linha, né, com todos os dados, eu separei por vírgula aqui, tá? Só para questão de formatação de texto.
Aqui eu já consegui montar uma coisa mais estruturada. Então perceba que meu let endereço ele não é mais apenas um dado, ele já é o que? Um conjunto de dados. Perceba que ele está dividido, o meu endereço está subdividido em rua, número, cidade, estado e país. E perceba que essa subdivisão ela tem o que? Um separador que são os dois pontos. Tá? Então, rua, 2 pontos, Avenida do Oeste, número, 2 pontos. Não é uma atribuição. A atribuição eu faço uma vez só. Aqui eu criei um pacotinho cheio de dados separados por chave e valor. Tá? Isso aqui se chama chave e isso aqui se chama valor. Tá? Ou key e value. Tá? Então, chave, valor, chave, valor, chave, valor. Então, esse conjunto que abre e fecha chaves define um conjunto, esse conjunto de chave e valor, chave e valor, chave e valor, separado por vírgula, exceto no último, que você não precisa, que não vai ter um próximo, por isso que você separa todo mundo por vírgula menos no final, tá? Isso aqui é um objeto. Tá? Então, se você mostrar aqui, como nós vimos aqui no console, você tem um objeto. Agora eu mandei mostrar o objeto endereço, ele já me mostrou um conjunto completo. Se eu estender aqui, nessa setinha, perceba que ele fala, ó, eu sou um object, que eu mandei imprimir aqui o tipo dele, tá? Ele mostrou uma linha com todos os dados de uma vez só, uma linha inteira, com todo mundo, separado por vírgula. E aqui ele mostrou uma outra versão mais organizadinha, tudo separado aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá? Cidade, estado, número, país e rua. Ah, mas eu comecei com rua lá, né, na hora de estender aqui. Por que ele não mostra? Porque, na verdade, a ordem dessas declarações não implica dentro do objeto. Tá bom? Bom, então, poxa, mas que legal. Então, se eu quiser imprimir o objeto inteiro, basta eu colocar o console.log, endereço, ele vai imprimir o objeto inteiro. É possível mostrar apenas a cidade? Você faz assim, ó, console.log, apenas a cidade. Então você vem aqui e fala assim, ó, endereço, que é toda aquela galerinha, aí para isso que serve o operador ponto. Ponto alguma coisa, nesse caso a cidade. Ele vai mostrar só Campo Grande, embora o objeto inteiro está aqui porque eu mandei imprimir. Mostra o objeto inteiro. Vou colocar em comentário só para ele ficar quietinho aqui. Ele está mostrando só a cidade. Ah, então eu posso mostrar só a rua? Pode. Ou só o estado? Pode. Estado. Tá vendo? Aí mostrou só o estado, ó, MS. Posso mostrar só o país? Pode. Então você vem aqui, país. Tá vendo? Brasil. Campo Grande, MS, Brasil. Tá bom? Qual que é o type do endereço? O type do endereço continua sendo object. Ah, é possível saber o type do cidade de uma chave específica dentro do objeto? Posso. Posso chegar aqui e falar, ó, o type of da minha cidade. Olha lá, tá vendo? Aqui imprimi a cidade. Vou apagar tudo isso aqui para ficar mais fácil. Eu imprimi aqui a cidade, Campo Grande. Abaixo da cidade eu mandei mostrar o type of da cidade. É uma string. Interessante. Então, se eu vier aqui e falar assim, ó, quero imprimir, ao invés de imprimir a cidade, quero imprimir o número. O número. Vai aparecer o número? Vai. E se eu quiser saber o type of do número, é possível? É também. Que type of você acha que é? Você deve estar pensando aí, é number, tá vendo? Então perceba que você colocou o endereço como sendo um conjunto de dados, isso aqui a gente chama de objeto, tá? Mas cada chave e valor, você pode enxergar ele também como uma variável, uma subvariável. Então se ele é uma variável, rua, que recebe um valor, esse valor também vai ter que ser uma string, ou um booleano, ou um número, tá? Então, perceba que número entrou como string, perdão, rua entrou como string, número entrou como number, cidade entrou como string, estado entrou como string e país entrou como string. Então, as chaves também possuem os seus tipos, assim como as variáveis. Entenda essas chaves como subvariáveis de um objeto, tá? Ou propriedades, a gente chama isso aqui de, o nome correto, isso aqui são properties, tá? Propriedades. Beleza? Então, muita informação aí, né? Vamos continuando.